Bom dia, Arce, bem-vindo. Olá, Ariane, bom dia, Diego. Antes de começar a coluna, eu queria mandar um beijo super especial. Amanhã, 16 anos atrás, uma das coisas mais importantes da minha vida, nasceu meu filho. Um beijo, Alexandre Júnior. Com você mudou minha forma de ver, pensar, agir e sentir tudo nessa vida. Que gracinha. Coisa bonita. Feliz aniversário adiantado. Alexandre Júnior, 1º de maio. 1º de maio. Não é sempre um dia super especial para mim e para toda a minha família. Parabéns, que Alexandre. Coisa boa. Alexandre, hoje a gente conversa então sobre reforma tributária. Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou aí o texto, não é? Trazendo o detalhamento, a regulamentação da reforma no Congresso Nacional. A gente acha que agora vai andar. Ouvimos falar sobre a alíquota, não é? Ali, de até 27,5%, mas o que tudo isso pode, a partir de agora, de fato, mudar na vida da gente? Por que trazer esse assunto tão complexo? Muitas vezes as pessoas gostam de fugir um pouco desse tipo de pauta, mas impacta diretamente no nosso bolso, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu vou tentar trazer de maneira muito leve, muito simples, para que as pessoas possam entender e cada vez mais ser participativas junto aos seus representantes, para que possam cobrar e entender o que faz sentido, né, para o Brasil, o que não faz sentido. Efetivamente, essa pauta foi entregue, né, a uma expectativa que agora tem uma evolução, mas a primeira promessa que existe para isso, Ariane, é justamente o processo de simplificação. Hoje, a gente tem 27 modelos diferentes de ICMS. Imagina a complexibilidade para que se possa apurar tudo isso. E olha que interessante, que dado interessante. O Brasil hoje é o país que mais gasta tempo em entender e calcular os seus impostos. Vou trazer exemplos super próximos a gente. Hoje a gente tem uma média mundial de 233 horas que são gastas para que possa fazer esses cálculos, né? Quando a gente fala que os Estados Unidos gastam 175 horas e no Brasil, não se espantem, nós gastamos mais de 1.500 horas para tentar identificar, calcular. É um gasto exagerado de tempo e de foco que as empresas gastam. Então, a tendência com essa redução ou simplificação é reduzir o gasto de tempo com o que é importante, mas não tão importante, para que as empresas possam focar no mais importante para elas, que é o que a gente fala, é o cerne importante ali de negociação. Então, acho que um dos primeiros passos seria essa questão da simplificação. Muito bem. E aí você coloca depois menos impostos, mas não menos dinheiro pago. Hoje a gente tem impostos que são da esfera federal, que nós temos IPI, PIS, COFINS, nós temos os impostos estaduais e municipais, ISS e ICMS. Então eles vão tentar alterar e criar ali duas siglas diferentes, que seria o CBS e o IBS. CBS para os impostos federais e IBS para os estaduais e municipais. Mas essa mudança de nomenclatura ou essa simplificação não quer dizer em pagar menos. Hoje, nossa tributação, como você falou no início da coluna, vai ficar em torno de 27,5%, uma das maiores alíquotas tributárias do mundo. Então, cada vez mais temos que questionar, temos que ser participativos, temos, todos os dias, o Diego Amorim fala com muita propriedade da política brasileira. A gente percebeu que nos últimos anos as pessoas começaram a se interessar um pouco mais, mas a gente tem que ter cada vez mais atenção e entender que qualquer movimentação no Congresso, no Planalto, interfere diretamente na nossa vida. Muito bem, e seguindo por aqui, o que a gente pode destacar aí das principais propostas do projeto? Certamente o ouvinte ouviu dizer aí nos últimos dias, imposto do pecado, cashback, vamos tentar destrinchar alguns desses termos aí. Legal, então eles têm uma perspectiva alguns produtos da cesta básica, já falaram que diminuíram a quantidade de produtos, mas tem uma intenção de uma isenção tributária. Então pode ser que alguns produtos da cesta básica sejam beneficiados com essa nova reforma tributária.
O cashback é um favorecimento para as pessoas que estão em risco financeiro, ganham até 2 salários mínimos, então tem uma tendência de que possa ter algum tipo de cashback nesse tipo de processo, corrigindo, meio salário mínimo, perdão. E o tão famoso falado, as pessoas falam, puxa a vida, todo mundo agora vai ser tributado, imposto do pecado. Pois é. Quem não tem pecado, né? Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Mas, na verdade, é um imposto seletivo que ele tenta cobrar uma tributação um pouco mais agressiva para alguns tipos de produtos que são bebidas alcoólicas, produtos açucarados, carros, né, que usam ali o petróleo, enfim, algum tipo de produto que traz algum malefício para a sociedade brasileira, que seja principalmente no ramo da saúde. Então pode ser que tenha uma tributação um pouco mais agressiva, mas tudo isso agora está sendo discutido, buscado para trazer um equilíbrio e que, enfim, a gente busque algum tipo de favorecimento para todos nós que utiliza ali, enfim, todos os produtos, e isso pesa ali diretamente no custo deles. Bom, a gente está acompanhando então esse avanço aí no processo de regulamentação. A Câmara, o Senado terão de avaliar esse texto, votar. O presidente Lira, inclusive, disse que tem a expectativa de fazer essa votação na Câmara ainda neste semestre. Agora, basicamente, o que a sociedade pode esperar então, até pela nossa conversa aqui? Simplificação, facilitação ou tudo ainda pode mudar porque ainda tem muita gente para, de alguma maneira, colocar dedo aí nesse texto? Nós sabemos que esse processo de regulamentação é super difícil, né? Muitas vezes inicia com um projeto inicial, favorecendo ou buscando ali alguma questão pontual, mas existe toda uma negociação interna e pode ter muita movimentação e alteração. Então a gente agora vai ter que acompanhar muito fortemente ou presencialmente essas alterações e torcer para que efetivamente tenham um olhar de facilitação. E quando a gente fala, mesmo que não exista nesse primeiro momento uma diminuição tributária, até porque o Brasil tem gastado muito e isso traz ali um impacto muito desfavorável para suas matrizes econômicas, então é uma tensão que tem que se ter cada vez mais. A gente faz isso no nosso bolso, no nosso orçamento, quando a gente gasta muito, a gente fala, ou tem que ganhar mais ou gastar menos. Então, qual a forma do Brasil ganhar mais? Muitas vezes é aumentando a questão tributária. Mas, mesmo assim, existe um fator super positivo que pode ser essa simplificação, que a gente falou lá no início, gastar menos tempo dedicado a entender toda essa burocracia tributária e dificuldade, muitas vezes, de cálculos, e que as empresas possam gastar menos tempo com isso e mais tempo aprimorando seus produtos, melhorando o seu serviço, melhorando o seu atendimento e internamente gastando esse recurso, muitas vezes, para beneficiar os seus colaboradores. Então, existe uma perspectiva positiva nesse lado, mas uma preocupação sempre muito grande no tamanho, o quanto isso impacta no custo do produto, e se o custo é muito alto, automaticamente traz uma dificuldade muito grande para toda a população de consumo. Alexandre Arce, muito obrigada por hoje e até semana que vem. Eu que agradeço, sempre muita atenção para que você possa ter muita cor no seu dinheiro.